Oi, gente, estamos aqui em mais um Espetinho de Quinto, programa de vocês em todas as quintas-feiras aqui pela Rádio FT-FM 96,9 e também Spotify, YouTube e Google Podcasts. Sigam a gente lá, @Espetinho de Quinta. Estou aqui hoje com minha amiga Camille Xinguari. Estamos dando sequência em alguns episódios falando sobre trabalho, já que nós somos essas mulheres que a gente fala de trabalho o tempo inteiro nesses episódios. E hoje a gente traz a internalização do chefe. Essa é uma teoria, né, que tem sido trabalhada, falada recentemente, porque nós estamos internalizando os nossos chefes. Não a pessoa do chefe que a gente tem, mas a função que um chefe tem, a gente tem carregado. Primeiro eu venho trazer para vocês o que é internalizar, né? Internalizar, o dicionário traz, o Aurélio traz, como adotar ou incorporar inconscientemente, através de internalização, introjetar, né? Inserir alguma coisa na alma, no espírito de uma pessoa, fazer com que um sentimento, sensação, ideia, faça parte de alguém. Interiorizar, internalizar algo, alguma coisa. Então, a internalização do chefe, ela acontece quando a gente começa a adotar as características dos chefes no geral, sem que necessariamente o seu chefe de verdade, a pessoa para quem você trabalha, tenha aquilo. Por exemplo, hoje todos nós vivemos numa cobrança extrema dentro dos nossos ambientes de trabalho. Não é necessário mais que o seu chefe te cobre, que o seu chefe te exija, que ele te peça para você fazer hora extra, que levar trabalho para casa, construir um relatório no final de semana, aproveitar seu tempo livre, seu feriado para fazer algo para o trabalho, ficar mais tempo no trabalho. A gente já espera que isso vá acontecer, então sem o seu chefe pedir, você já está executando aquilo. E quando você assusta, o seu trabalho está tomando todo o tempo da sua vida. E em todo momento você está sempre voltado o pensamento para o trabalho e para as coisas do trabalho. E como isso talvez esteja nos sufocando e fazendo com que a gente às vezes não perceba relações ou ambientes de trabalho ruins ou que não mais fazem sentido para a nossa vida nem para a nossa carreira. E aí, Camille Xinguari? Me diga, meu Deus, o que é que você vê disso? Eu consigo enxergar isso muito claro no meu trabalho. Eu também, viu? E digo mais, acredito que nesse começo da carreira, a gente acaba se tornando mais suscetível a essas situações. A gente sai e entra no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, naquela extrema competitividade de que se você não fizer, alguém vai lá e vai fazer. E vai tomar seu lugar. Isso, então você tem que ser mais proativo, você tem que pensar mais à frente do que todos ali, ou seja, isso pode demandar de você levar processo para casa, de você levar serviço para casa, de você chegar mais cedo, sair mais tarde do serviço, e a troco de quê, né? Porque independente de qualquer situação, às vezes você acaba sendo demitido, sendo substituído por um fator que não seja do seu controle, né? E às vezes isso nem é o real que vai acontecer. Mas assim, a gente vive numa situação em que trabalho tá escasso, tá difícil, Sim. né? Bons trabalhos então mais ainda. E aí você sempre fica com medo, às vezes, de, meu Deus do céu, eu preciso focar nisso, eu preciso estar muito ligado nisso, Sim. porque senão eu vou perder e eu não posso, pelo amor de Deus. Eu consigo muito perceber essa internalização do chefe e como ela é de fato inconsciente, eu trouxe a definição, porque ela é inconsciente, não precisa ter de fato a estrutura dada. Por exemplo, onde eu me peguei? Eu me peguei precisando urgentemente de férias, porque eu estava emocionalmente, psicologicamente, estava muito ruim pra mim, cansada também, num batidão. E o meu local de trabalho, a gente estava passando por um processo extremamente delicado, de implantação de muito processo, de início de muita coisa, muito pesado. E o que eu achava? Eu não perguntei para ninguém. Eu não perguntei pro meu chefe, mas eu acreditei que ninguém iria me liberar para as férias. E aí eu fui
deixando aquilo, juntando, até o momento que eu falei, não, eu vou pedir, porque eu preciso pedir. Quando eu fui preparada para ter um não do tamanho do mundo, ou então assim, não, todos esses dias não, eu vou tirar uma semana, vou tirar 10 dias, isso. E foi tranquilo. Chefe, meu pedido de férias, tá bom, assinou, entregou e eu entrei. Então, é sobre esse pensamento inconsciente que a gente tem internalizado, que às vezes a gente sempre acha que ou você vai ter um não, ou sempre vão precisar que você seja proativo, você sempre tem que estar na frente, você sempre tem que render mais, você sempre tem que fazer mais que os outros, você sempre precisa estar na frente do que todo mundo, sem que não necessariamente o seu chefe tenha te pedido. E aí você cria aquela cobrança e aquele ambiente extremamente hostil dentro do seu próprio trabalho, sem necessariamente ele ser isso mesmo. Sim, e os modelos de gestão que a gente tem nos trabalhos, eles incentivam implicitamente e chegam até a constranger o trabalhador em relação a isso, né? De que você precisa sempre ser mais produtivo, de que você sempre tem que pensar mais na empresa, de entregar realmente o seu melhor e acaba desestabilizando a nossa saúde mental, né? Em decorrência dessa cobrança excessiva e interminável, né? Exato. Porque sempre vai ter mais trabalho. Episódio passado você falou, né? Se passar o dia todinho no hospital, vai ser o dia todinho resolvendo problemas. E acaba que a gente vira aquele ser humano que vive do trabalho, independente de qualquer situação. Tá doente, mas tá ali cumprindo suas horas, cumprindo seus desafios. E os desafios do trabalho, né? Não de pessoais. Amiga, você tocou em outro momento que eu vivi recentemente também. Eu peguei Covid, né? Eu não sabia ainda o que era, mas tava investigando. Hoje você tá com sintoma respiratório, vai investigar tudo. E eu tava bem ruim, porque às vezes você tem um Covid ali, uma gripe, uma coisa. Hoje, graças a Deus pela vacina, glória, a gente tem Covids bem mais leves. Mas eu estava bem ruim. Não precisou ninguém me pedir. Eu não vou conseguir. Enquanto não sair seu resultado, eu vou precisar que você fique aqui. Ou que você fique de casa. Ninguém me pediu isso. Mas eu me senti naquela obrigação. Aí até o momento em que eu falei assim, cara, eu não consigo mais. Eu tô muito ruim. E quando eu comentei com os meus líderes, né, meus chefes, eles, o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Não, por favor. Não. Então, assim, eu nem falei, eu não comentei, não disse como eu estava, mas eu já esperava que eles iriam me negar algo que é de direito meu. Mas justamente por quê? Porque a gente fica vendo o que outras pessoas fazem e você fica assim, nossa, eu também tenho que fazer. Nossa, mas será que eu não tô sendo mole? Porque simples, é uma gripe, é uma bobeira. E eu quero estar em casa, tô só com dor de cabeça e eu não consigo trabalhar. E é isso que a gente tem feito, a gente se negligencia para poder ficar e render ao máximo, dar o seu máximo. E às vezes isso nem é exigido de você, mas a gente já se coloca como se fosse. A gente se põe naquela situação. Amiga, quando foi que você percebeu que você estava se colocando nessa situação? Foi quando realmente você via que às vezes só pedir e perguntar pro seu chefe resolveria. Foi quando eu parei pra olhar mesmo. Eu falei assim, gente, pra que eu tô tendo todo esse sofrimento em cima disso, sendo que nem me foi pedido isso, né? Então, assim, a gente tem ambientes hostis de trabalho, mas hoje o que a gente quer trazer nesse episódio é justamente assim, a gente já espera ter um chefe que vai te cobrar muito, que vai exigir seu tempo inteiro, que vai querer que você viva pro trabalho, que isso, aquilo, outro, e ele nem precisa pedir. Quando eu comecei a ver que aquilo estava vindo de mim, não era do meu chefe, não era dos meus chefes, era meu, né? Era meu. Aí eu comecei a perceber, falei, cara, eu que estou me colocando nessa situação. Então eu preciso me retirar, eu preciso sair, preciso parar. E, é claro, nós temos sim ambientes que são
hostis, que colocam os trabalhadores em competição. E aí, eu acredito, ainda não vivi essa experiência, mas que deve ser muito pior. Porque se você fica o tempo inteiro tendo comparado com outros, corta. Se você fica o tempo inteiro sendo comparado com outros, naquela coisa assim, se você não fizer, você vai perder, hein? Essa vaga aqui não vai ser sua, se você não entregar, você vai perder. Porque a gente já acha isso. A gente já está achando. A gente entra no trabalho achando que vai perder ele. Cara, nossa cabeça tá... Recentemente, até no Twitter palmense, surgiu esse debate, né? Que uma sessão extraordinária do Ministério Público foi falado que cargo efetivo, o servidor do efetivo adoece sempre e tudo mais, e que seria mais vantajoso realmente os cargos comissionados. Porque os cargos comissionados não adoecem, não precisam de férias, não precisam de cuidados, né? Uhum. E por que eles não adoecem? Será que eles não adoecem mesmo? Então, surgiu essa pulga atrás da orelha e essa polêmica, né? Porque, cara, o servidor efetivo, estável, ele pode exercer dos direitos dele. Exato. Né? Ele só é um trabalhador com direitos. Com direitos. E já o comissionado, infelizmente, vem essa competitividade. Uhum. Que muitos não percebem que se você não fizer, alguém vai fazer e vai fazer no seu lugar. Uhum. Porque você não é estável, né? Então, realmente, até que ponto vai essa pressão psicológica em quem tá ali trabalhando, em quem adoece, em quem tem família, né? em quem precisa realmente de um tempo para poder pensar realmente e para poder melhorar de uma doença, melhorar psicologicamente Sim. também, porque Sim. realmente não somos robôs. E é exatamente isso. Eu acho que é um reflexo dessa forma que a gente tem. A gente já espera que o ambiente seja dessa forma. Eu já fui também comissionada. A gente todo dia vai dormir esperando o diário oficial para ver se você tá lá no seu cargo ou não. Existe toda uma pressão, uma questão. É uma questão muito política, uma questão de se tiver alguma grande mudança ali naquele meio, mudança de grandes chefes, né? Os cargos maiores, você já espera ali que você vai sair. Então, é sempre uma coisa, aquele assim, o fogo parece que tá aqui pegando bem aqui atrás de você e você tá correndo. Ou então, quando você corre da chuva, que a chuva tá vindo e você tá correndo espera pra que ela não te molhe, é nessa mesma, eu enxergo essa mesma ideia. E aí a gente leva isso para o dia a dia. E com isso a gente começa a se cobrar, se exigir, sem precisar do seu chefe te cobrar, te exigir. E onde isso impacta? Onde isso leva? A gente também acha que o seu direito não é o seu direito mais. Aí você começa, não, mas também não preciso, né, dessa licença. Ah, não, mas também eu não preciso dessas férias. Não vou tirar férias não, porque eles dependem muito de mim. Ou até no ponto de, eu não vou pedir uma hora extra, porque eu fiquei até tal hora. Mas você merece. Pode ser que você não ganhe, você ganhe de uma outra forma, um banco de horas, uma folga, alguma coisa, mas você precisa lembrar que o seu trabalho, o seu tempo, vale dinheiro. E uma outra coisa também que entra junto com essa internalização, a gente não tem sabido pedir aumento, cobrar pelo próprio trabalho também. Aí a gente entra tipo assim, nossa, mas também, meu Deus, eu vou ficar pedindo isso. Ai, vai ser um gasto, ai, que bobeira, ai, que... Cara, e o seu gasto para entregar todo aquele tempo naquilo? E o tempo que você destinou para aquela tarefa? E o que você deixou de fazer por você na sua vida para executar aquela tarefa do seu trabalho, né? Quando você põe o peso, e aí? Será que você de fato, nossa, então eu tô fazendo algo diferente, então eu vou pedir algo a mais. Mas a gente não tem coragem, porque a gente fica com dó. E eu vou te falar mais uma coisa. Além da relação de emprego da CLT, a gente tem... você falou isso, eu lembrei, na advocacia. Do tanto que, se a gente for perceber, quando a gente vai cobrar os nossos honorários, a gente fala assim, ai, nossa, mas eu vou cobrar isso tudo, vou cobrar dessa forma. Gente, temos gastos, temos tudo mais. E nessa hora que a gente vai cobrar, a gente fica com pena do outro, mas não do nosso curso que a gente gastou, das nossas especializações. Então, a gente fica ali pagando para trabalhar
e sem saber a hora de reconhecer o próprio serviço, o próprio esforço. O quanto você vale. Exatamente. E isso é uma ideia. É uma ideia grande. A gente tem que perceber isso. Porque quanto menos a gente percebe o quanto a gente vale, menos a gente vai cobrar por aquilo. Exatamente. E aí é meio que isso, assim, a gente já entra no mercado. Hoje a gente já forma fazendo pós-graduação. Exatamente. Porque você já espera, não, eu preciso ser melhor, eu preciso ser isso e aquilo. Sem nem você entrar e compreender o que o mercado quer, em que lado ele tá aquecido. Aí você, surge alguma questão, você já... eu preciso comprar um curso, eu preciso melhorar isso, eu preciso ir aquilo. Você vai investindo, mas você não sabe, chega um momento que você não chega e fala assim, tá, agora chegou a hora de eu pedir o retorno de todo o investimento que eu fiz. Que eu acho que eu entrego algo muito bom, eu acho que eu sou diferente, eu acho que eu tenho algo diferencial. E aí você fica retraído, com medo de chegar. Porque aí você entra assim, nossa, mas... é um gasto. Será que eu mereço? Será que isso? E aí, minha filha, a gente falou isso no episódio também passado, as soft skills que estão aí em alta, o tal do olho do dono. Você deixa de ser o trabalhador que olha para o seu trabalho e vou determinar o meu valor, vou determinar o meu tempo, né? E quanto a mais que eu tiver do meu tempo, eu também preciso cobrar por isso, de alguma forma. Você deixa de olhar para o seu trabalho e começa a olhar como a empresa. A empresa. Né? Você olha como a empresa para você como sendo uma empresa. E não você como sendo o trabalho que você oferta. E junto com isso, quando eu estava pesquisando para fazer esse podcast hoje, surgiu também dos dados a síndrome de patrão. Que ela, em analogia à síndrome de Estocolmo, ela vem para amar o seu algoz, amar o que te faz mal, né? Em poucas palavras. Sim. E realmente é aquilo de você ser um trabalhador mais dócil, ser um profissional liberal mais dócil e aceitar as condições que são lhe ofertadas, que quase nunca vai ser a que realmente você merece, Sim. né? Ame o seu trabalho e você nunca vai precisar trabalhar. Gente, por favor. Será? Até você, que é aquela pessoa que é apaixonada pela sua profissão... Você precisa de um tempo. Você precisa de um tempo e você precisa entender que nem sempre vai ser prazeroso você trabalhar. Se você ficar até 2 horas da manhã e acordar às 6, 1 hora, isso vai te cansar. E Exato. você tem que entender que você vai estar no seu direito de reclamar também. Isso. Reclamar seja pro seu superior, seja pros seus iguais. Uhum. Porque a síndrome de patrão também, ela traz a questão da seguinte forma. O trabalhador está dentro da empresa, não se encaixa mais lá e ele entende que vai ser melhor ele ser um trabalhador autônomo, né? Só que o que acontece no Brasil, no jeitinho brasileiro? A pejotização. Ele sai da empresa com os direitos dele, que eram estabelecidos pela CLT, Isso. e ele volta a prestar serviço para essa empresa, mas como autônomo. E sem direito nenhum. E sem direito nenhum. E assim, isso precisa ser observado, né? A pejotização, ela tem chegado mesmo. E o que tem acontecido? As pessoas têm perdido direitos e dinheiro. Porque a pejotização, ela é boa para quem recebe um bom salário. Sim. Um salário interessante, porque se você colocar na carteira vai ter muito desconto e tal, né? Se você não for um servidor, um estatutário, ele é ruim, tem muito desconto e tal. Agora... se você vai receber como PJ, você precisa receber muito bem, você precisa receber um bom salário para compensar todo o resto que você vai perder. Você vai perder adicional de férias, você vai perder INSS, você vai perder N outras coisas que a pejotização não vai te entregar. Sim. Então, aí a gente passa a se ver como uma pequena empresa. Eu agora sou uma pequena empresa. Vou prestar meu trabalho, vou fazer do dia que eu quiser, eu que me mando, eu que me governo. Não é isso que eu tenho visto. São pessoas executando funções de CLT
sem receber como CLT. Sem receber. Vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Vou trazer a menção de uma advogada que eu admiro muito, que é a Maria Cecília Teodoro, que ela realmente fala isso. O que acontece? A nossa sociedade, ela coloca o patrão como, eu vou ser o meu patrão. Então, ela te dá um poder ilusório de que você vai ser o seu patrão, você vai fazer os seus horários, você vai ganhar mais dinheiro, só que, na verdade, ela te afasta dos teus direitos trabalhistas, de tudo que você tinha, que era resguardado, ela te afasta. Por lei. Por lei. Ela te afasta, porque assim, ela te vende que o status de patrão vai ser melhor, você ama a sua empresa, você ama seu negócio, e para o seu negócio prosperar, você tem que vestir a camisa, só que aí você acaba permanecendo no mesmo lugar e até pior. Isso. Porque trabalhador, meus pais são empresários, eles passam 24 horas por dia trabalhando, de domingo a domingo. Não tô dizendo que se fosse é a situação, mas eu digo assim, empresário não tem horário. Então, assim, é muito mais vantajoso para as grandes empresas contratarem pequenos empresários, entre aspas, né? Do que assinar a carteira de todo mundo. Sim. Então, quem é que sai ganhando disso aí? Né? Quem é que realmente sai ganhando? Que aí você não tem hora extra, você não tem banco de horas, você não tem atestado. INSS, se você é PJ. Então, você assim, tem que contribuir, você tem que tirar do seu. Do seu e se organizar. Por isso que só compensa com um valor muito interessante. Então, a gente tá querendo abandonar um pouco a ideia do trabalhador, né? Da pessoa que trabalha. E achando que a gente vai virar o patrão. E não é. E aí, com isso, a gente adota essa característica de extrema cobrança e exigência. E o dinheiro, gente, a gente precisa. A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro para viver, para se alimentar, para sobreviver, né? Espero que a gente tenha vivido mais que sobrevivido. Mas é isso. A gente precisa do trabalho. A gente precisa dele. Só que a gente não precisa ser ele. Exatamente. Não precisa ser ele. E eu acho que o que a nossa geração tem feito é muito isso, se confundido muito com o seu trabalho. E o que acho que a gente tem que pegar é do que tem valido a pena. Que não é nada regra, mas o que tem valido a pena, né? Isso é verdade. Eu sou uma pessoa, igual eu te falei, eu sou a pessoa que faz, que leva trabalho para casa, que fica no celular. A gente no episódio anterior falou, hoje... a gente não precisa que o seu chefe te mande uma mensagem ou que ele te diga, eu vou precisar que você entre você vai entrar porque você tá com o seu celular conectado ao seu e-mail, se te ligar você vai atender, a hora que for. A gente estende o trabalho para o horário fora do trabalho. Sim. Né? Fora do trabalho. Então, assim, eu sou a pessoa que faz isso. Eu levo pra casa, eu tô aqui falando, gente, mas eu não sou... o exemplo, a perfeição, não. Eu tenho desprendida, isso, né? Eu não sou. Eu tenho tentado ser. Tenho me colocado alguns limites, algumas coisas eu consegui colocar. Eu já cheguei a ter pânico do toque do meu celular, porque eu sabia que ia tocar com BO do trabalho. Já cheguei a tirar totalmente. Hoje meu celular quase não toca, porque um toque de celular me despertava pânico, medo, do toque, porque eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, que era alguma missão. Então, assim, hoje é isso que a gente vive. Eu sou essa pessoa, mas hoje eu tenho procurado, não. Por que antes, na época dos nossos pais, que não tinha internet, que não tinha não sei o quê, dava 18 horas, todo mundo fechava seu caderninho, sua agenda, tchau, ficava lá, tchau e benção, e todo mundo ia pra casa, ia fazer outras coisas. Porque hoje a gente é o tempo inteiro ligado e vidrado com coisa do trabalho. Tudo é urgente, nada pode ficar para depois. Não, mas você tá com seu celular, você consegue mandar um e-mail, você consegue mandar mensagem, você consegue entrar numa reunião. Por quê? Né? E igual você falou, realmente, não é que a gente tá aqui falando que é para você largar de mão. Largar de mão. Mas é saber não reconhecer. Ser proativo. É saber reconhecer o seu esforço e saber se você está sendo pago, se você está conseguindo os frutos disso da mesma do que forma você tem entregado. Porque eu vejo muito isso na advocacia autônoma. Gente, é gasto, você tem que primeiro construir aquela persona
de Sim, advogado. vender o produto. Vender o produto, isso é gasto. Nada é de graça para você, e eu acho que para nenhuma profissão, nada é de graça. Mas, assim, é saber precificar também as coisas. É saber, quem trabalha de carteira assinada, quem trabalha, é saber buscar o seu também, lutar pelo seu peixe, e não só o peixe da empresa. Sim. Porque, assim, a empresa tá lá ganhando. E ela vai ganhar E ela sempre. vai ganhar. E ela escolhe ganhar sempre. Exato. E é sempre mais fácil. É claro mais que fácil. a gente tá aqui falando e a gente sabe que tem gente que não tem escolha, né? A gente vive mesmo num momento onde o emprego tá difícil, tá escasso. E tem gente que não tem escolha, que ela vai fazer o que tem, porque é o que precisa. Ela precisa de alguma coisa para ser feito. Mas a gente traz esse pensamento do quanto a gente perde do outro lado, Sim. né? Sem a gente colocar esse peso, né? Sim. Em todas as outras coisas. A gente não sabe nem precificar o nosso trabalho e nem precificar as outras coisas que são parte da nossa vida. Isso é verdade. Quanto vale um tempo que você emprega com sua família, com pessoas que você ama, né? Ir em alguns eventos, entregar um tempo pra você, fazer algo que te dê saúde ou que te motive de alguma forma. A gente não sabe também precificar essas coisas. E com isso a gente acaba só perdendo valor. Sim. E vem muito do que é a nossa sociedade. Gente, olha, eu sou cria de universidade pública, então... A gente vai falar de capitalismo. Exatamente, vai falar disso. O que é que essa nossa sociedade emprega como o consumo? Uhum. A nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Sim. Então, assim, exige-se que a gente tenha um status Sim. social. E quem é que não quer estar incluso nessas classes, nas castas sociais? Nas melhores, nas melhores. mais altas. Só que quem tá lá em cima é igual aquele filme O Poço do Netflix, que fez muito sucesso na pandemia, né? Quem tá lá em cima não vai deixar você subir tão fácil assim. Não se engane, achando que é tão fácil assim. Porque por mais que você trabalhe demais, você se entregue à alma da sua empresa, vai ter sempre alguém lá em cima que não vai aceitar você mudar de classe, ocupar aquele espaço. Então, assim, a gente traz novamente. Não é que você vai largar tudo de mão, e porque a gente sabe que quem trabalha, que precisa, então, assim... Como a gente. Como a gente. A gente trabalha, precisa. Mas é saber reconhecer realmente nos detalhes, que às vezes é detalhes, ou às vezes tá bem explícito mesmo, Sim. Que a gente precisa desse reconhecimento e dessa luta. A gente tá numa luta de classes, gente. E de ter esses momentos seus, né? Exatamente. De ter esse espaço seu fora do trabalho. Fora do trabalho. De ter o seu tempo e de respeitar o seu tempo. Isso é o que tem sido comigo. Eu sempre entreguei todo o meu tempo pro trabalho. Eu também. Sempre. E de um ano pra cá é onde eu tenho colocado limites. E aí é como eu disse no início, nem sempre foi me cobrado. Em alguns momentos sim, mas outras vezes não. Eu decidi. Aí eu comecei a pensar, a parar e pensar. Se eu sempre decidi por isso, eu não vou ter outras coisas. Então, eu hoje tenho colocado meu tempo em outras coisas que me dão outro retorno que o trabalho não vai me dar. Isso é verdade. Inclusive, trabalhando com outras coisas. Que eu dei um espaço de tempo para conseguir trabalhar com outras coisas que eu não tinha, porque todo o tempo me consumia, porque eu me sentia cobrada por alguém que era imaginação da minha cabeça, porque ninguém nunca tinha me pedido para eu sair 9 horas da noite do hospital. Mas eu fazia isso com frequência. E hoje eu tenho reduzido, hoje eu tenho colocado limites, hoje eu decidi isso. E é algo que tem sido gratificante para mim, porque nesse espaço de tempo eu tenho colocado outras coisas extremamente importantes. Você falou coisas da sua cabeça, mas, amiga, infelizmente foi internalizado por você. Foi o que a gente trouxe. Porque foi internalizado, porque você olhava ao seu redor. A gente cresceu nessa sociedade. Sim. Então, a gente, por mais que a gente não tenha ouvido com essas palavras, a gente vive num universo de competitividade. Uhum. Então, assim, não foi falado pra você, mas você sabe que existe também. Exatamente. E eu digo o mais. O meu agora, o maior desafio eu tirei o tempo, mas a cabeça
É. Entendeu? Não. Então, o pensamento ainda é muito voltado para o trabalho e para as coisas. Tô tomando banho e eu tô pensando em coisa de lá. E isso é um desafio gigante. Porque a mente cansa e toma tempo. Talvez não toma tempo lá, mas toma tempo em outro lugar. Ou seja, gente, estamos todo mundo lascado. Essa é a verdade. Tá lascado. O Brasil tá lascado, já dizia Gil do Vigor. Mas hoje o que a gente quis trazer para que nós comecemos a refletir o quanto nós temos colocado ali essa régua alta, né? Sim. Nós estamos nos cobrando sem esperar a cobrança chegar, né? A gente se coloca nessa situação, muitas vezes, é igual era internalizado, porque a gente já espera que vai acontecer. Mas às vezes não acontece, igual eu contei as historinhas aqui que eu tive exemplos. Às vezes não acontece. E aí você fica, não, mas ninguém vai me liberar. Não, mas não vai acontecer. E aí você fica se reduzindo e vou dizer, em qualquer momento, qualquer relação, nós já falamos aqui que trabalho é mais uma relação da vida, se você se encolhe muito para caber, chega uma hora que não tem espaço mais. É. Não tem espaço. E além disso, né, é saber reconhecer também, além dessa autocobrança, é saber reconhecer o seu valor. Isso. Se você tem sido cobrado, é saber reconhecer se você está sendo pago da mesma forma. Reconhecido. Isso, né? Porque é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. E que continue sendo, né? Porque senão só ganho para um lado e a gente se entregando de corpo e alma, uma hora a coisa desanda. A coisa desanda. Ah, chega a sequer a língua. Ui, eu também. Essa foi... Aqui foi assim, veio da alma, gente. Veio então... da alma. E esse foi mais um espetinho de quinta. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.